Altura agora para a rubrica Última Fronteira. Está connosco, como é habitual, o Coordenador Nacional da Sociedade Planetária, Miguel Gonçalves. Bom dia. Bom dia, Cristina. Começamos hoje com um sortido de novidades sobre o nosso próprio Sistema Solar. Vamos começar com acusações, Cristiana, acusações graves a dois planetas do Sistema Solar. O que é que eles andaram a fazer no passado, eventualmente, e o que é que estão a fazer neste momento, e também novidades sobre Caronte, a maior lua de Plutão. Vamos começar com uma lua, sim, mas de Marte, Phobos. Ora, a primeira acusação. Phobos, se calhar, está a ser autenticamente desmanchado, a cair em pedaços. E a culpa será, provavelmente, de Marte, o planeta qual orbita. Phobos é uma lua... Ora, aqui está. Phobos é uma lua que quase parece uma autêntica batata. Tem cerca de 11 km de diâmetro e orbita muito próximo de Marte, a cerca de 9.000 km. Em boa verdade, na década de 70, as sondas Mariner 9 e as Viking descobriram que tinha assim algumas rachadelas, algumas linhas com cerca de 100 a 200 metros de largura e 10 a 30 de comprimento, que os cientistas olharam para aquilo com desconfiança. Mas pensaram assim, bom, aquilo se calhar são restos de um qualquer impacto que houve em Phobos, são restos de crateras de impacto, e portanto nós não vamos criar muitos alarmismos, digamos assim, sobre a saúde de Phobos. É que Phobos, isto já é uma descoberta mais recente, Phobos é no fundo, há uma imagem muito gira que é um saco de feijões, ou seja, estamos a falar de um amontoado de detritos que depois é envolvido por uma camada mais espessa que lhe dá a forma, digamos assim, de pó, no fundo de pó. E, portanto, é extremamente deformável, é maleável. E, portanto, se nós acreditarmos que aqueles riscos eram de crateras de impacto, é capaz de não ser bem essa a explicação, porque uma cratera de impacto, ainda por cima com um impacto daquela força, poderia desmanchar por inteiro Phobos. Eis então que surge uma investigação de uma equipa da Universidade de Toronto que diz algo de extraordinário. É que eles mediram a força da maré gravitacional, da gravidade exercida de Marte sobre Phobos e encontraram uma curiosa coincidência. É que aquelas linhas, as rachadelas que nós encontramos em Phobos, estão orientados precisamente na direção da maior stress, da maior força gravitacional de Marte. E, portanto, estes investigadores dizem que Marte está lentamente a desfazer, vai fazer Phobos cair em pedacinhos, digamos assim, só que não tem nenhuma previsão para quando é que isso pode acontecer. É que Phobos pode continuar com esta forma durante milhões e milhões de anos, mas dá-nos mais incentivos para irmos lá, irmos às luas de Marte, Phobos e Deimos, e tentarmos perceber exatamente do que é que são feitas estas luas. Porque nós já temos várias missões em Marte, a orbitar Marte e também na própria superfície de Marte, mas as duas luas de Marte, que são extremamente enigmáticas, até mesmo naquela questão de onde é que elas vieram, ainda não tiveram a devida atenção, digamos assim. Portanto, eis mais um estímulo para percebermos melhor estas duas luas de Marte. E passamos rapidamente para uma outra acusação. É deste senhor, Júpiter. Ora, desde 2011 que surgiu uma teoria científica que diz que Júpiter, se calhar, foi um dos responsáveis por ter expulso um quinto planeta gigante do nosso próprio Sistema Solar. Portanto, nós conhecemos Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno, e algumas simulações sobre a origem do Sistema Solar dizem que houve um outro quinto planeta gigante que andou por aqui, mas que terá sido expulso. E os cientistas, desde 2011, que andaram a perguntar: terá sido Júpiter ou Saturno os responsáveis pela tal pontapé, digamos assim? Ora, houve uma outra equipa que decidiu seguir uma outra linha de raciocínio. Bom, se Júpiter ou Saturno expulsaram algum planeta gigante, então se calhar a órbita das suas próprias luas deve ter sido afetada. Porque nós temos que nos lembrar que quer Júpiter que Saturno têm mais de 40 luas a girarem à sua volta. Portanto, se eles expulsaram alguém, isso deve ter perturbado a órbita de alguma das suas luas. E então este grupo de investigadores olhou para duas luas, Calisto, de Júpiter, e Japto, de Saturno, e estudou as suas órbitas e fez um exercício ao contrário, que era, se Júpiter ou Saturno expulsaram alguém, a órbita destas duas luas deve explicar-nos qual deles é que terá sido o responsável. Bom, e de acordo com este estudo, então, dizem-nos estes investigadores que terá sido provavelmente, muito provavelmente, Júpiter. Porquê? Porque quando olham para a órbita de Calisto, essa órbita é demasiado bem comportada, digamos assim, para que
para que Júpiter não tenha sido esse responsável. Portanto, foi mesmo Júpiter, eventualmente neste estudo, que terá sido responsável pela expulsão de um quinto planeta gigante. Porque a outra lua, a de Saturno, Jápito, se Saturno fosse o responsável, Jápito não poderia ter a órbita que tem hoje. Portanto, tentamos descobrir o culpado através das suas próprias luas. E para terminar este pequeno sortido, vamos rapidamente para Caronte, a maior lua de Plutão, porque esta semana, ora aqui está Caronte, esta semana a equipa da New Horizons mostrou-nos um outro enigma. É uma cratera de impacto curiosíssima, chamada Organa, que tem à sua volta outras crateras de impacto, mas esta Organa é particularmente extraordinária, porque quando se fez a análise do espectro no infravermelho desta cratera, ora aqui está a Organa na parte superior, esta cratera mostra-nos que tem uma grande quantidade de amoníaco. E porquê é que isto é curioso? Porque as crateras que têm à sua volta, nenhuma delas tem amoníaco, ainda por cima nas quantidades que tem esta cratera. Isto é extraordinário para qualquer geólogo, porque não há nenhuma explicação direta, ou, enfim, que possa explicar rapidamente porque é que nós temos uma cratera que é tão diferente em termos da sua composição química daquelas que estão à sua volta. Quais são as explicações que foram apontadas? Bom, aquilo terá sido o impacto de um outro corpo qualquer que se calhar já teria amoníaco em si, terá deixado nesta cratera de impacto. Ou então, este amoníaco pode denunciar que esta cratera é muito mais jovem que as crateras à sua volta, o que também é um puzzle interessantíssimo. Ou então, ainda mais interessante, será que quando chocou com naquele impacto com Caronte, será que atingiu uma bolsa subterrânea de amoníaco que agora veio à superfície? Bom, se for esta a explicação, então é ainda mais extraordinário, porque o amoníaco é um anticongelante e, portanto, pode explicar algumas das coisas que nós encontramos em Caronte, mas também lança a ideia de que por baixo da superfície de Caronte nós podemos ter algum lago, algum reservatório de amoníaco e que, portanto, pode-nos dar algumas pistas sobre a origem e a formação, precisamente, de Caronte e que é muito mais interessante do que aquilo que os cientistas podem pensar. Miguel, seguimos para outras paragens longe do Sistema Solar. Olha, eu vou-te apresentar 2 exoplanetas que é uma expressão que eu gosto muito de utilizar, fofinhos. E fofinhos porquê? Vamos começar pelo primeiro, que está a cerca de 30 anos-luz e que é aquilo que os cientistas chamam de um Neptuno quente. Chama-se GJ436b e é autenticamente um mundo dentro do mundo. Nós sabemos, quando olhamos para Urano e Neptuno, por exemplo, que são planetas que têm uma enorme quantidade de nuvens espessas, que não nos permitem ver o seu interior. Mas nós desconfiamos fortemente que o seu interior alberga um núcleo rochoso, quente, que será do tamanho mais ou menos da Terra. E, portanto, nós estamos a falar de autênticos planetas que têm mundos dentro de mundos. Mas nós não conseguimos olhar para estes núcleos rochosos, para aquelas zonas mais interiores destes planetas. É por isso que este exoplaneta, agora descoberto, é tão fascinante. Porquê? Porque é um Neptuno que está a perder as suas nuvens. Já perdeu cerca de 10% da sua atmosfera, que orbita uma anã vermelha, exatamente como mostra esta animação, orbita uma anã vermelha que, devido à ação dos seus ventos, está autenticamente a retirar a componente gasosa deste Neptuno quente. Ora, isto é particularmente interessante, porque ao longo do tempo nós conseguimos perceber o que é que vai restar desta erosão. Será que vamos encontrar um outro tipo de planetas que nós encontramos agora cada vez mais vezes lá em cima, chamado as super-terras quentes? Será que estas superterras, que são planetas maiores que o nosso próprio planeta e quentes, será que estas superterras quentes são aqueles tais núcleos destes grandes Neptunos, que depois sofrem a erosão ao longo do tempo? Portanto, este é um exoplaneta extremamente curioso de ser analisado, porque permite-nos decifrar, mostrar, se calhar, como é que é a própria evolução dos exoplanetas. Será que vamos passar de Neptunos quentes para superterras quentes, devido à erosão da atmosfera? Bom, deixa-se a questão em aberto. Porque a outra questão que já não está tão em aberto é esta que nós estamos a ver. É um outro exoplaneta extraordinário, PSO, e depois tem aqui o resto daquele nome todo. E isto, Cristiano, é provavelmente um exoplaneta vagabundo. É um exoplaneta que também foi descoberto recentemente, que anda a vaguear pelo espaço, a cerca de 75 anos-luz de distância. E é muitíssimo pouco brilhante, cerca de 100 mil milhões de vezes mais fraco no óptico do que, por exemplo, Vênus. E é um exoplaneta curioso. Bom, em primeiro lugar, porque os cientistas ainda não sabem muito bem se estamos perante um planeta
ou um tipo de estrela, uma anã castanha. Mas os dados indicam, inclinam mais para um exoplaneta, e o que uma equipa de investigadores que utilizou telescópios do Observatório Europeu do Sul descobriram que este exoplaneta tem várias camadas de nuvens grossas e finas. Portanto, nós conseguimos até fazer uma espécie de um boletim meteorológico deste exoplaneta vagabundo, que nos diz até que as temperaturas por baixo daquelas nuvens, as temperaturas por baixo daquelas nuvens deste exoplaneta, pode atingir até os 800 graus de temperatura. O que não deixa de ser absolutamente notável, se isto for um exoplaneta, como é que um exoplaneta que não está a orbitar à volta de uma estrela, portanto não recebe um calor, como é que mesmo assim tem capacidade para criar um calor desta ordem de grandeza e a flutuar autenticamente pelo espaço? Portanto, é mais um exoplaneta que desafia a nossa própria, olha, até a nossa própria imaginação científica. Para terminar, a música de uma estrela. Eu vou apresentar a Caixa de Música da Alma, que é um projeto fabuloso entre o Observatório Europeu do Sul, a Agência Espacial, o Observatório Astronómico Nacional do Japão e mais duas organizações americanas, e que pegaram em dados do ESO de uma estrela gigante vermelha extremamente maciça chamada R Sculpturis. Está aproximadamente 1000 anos-luz e que encontra-se nas fases finais da sua vida. Então os astrónomos pegaram na frequência captada pelos sons desta estrela moribunda e colocaram isso num disco. E ouve-se isto. Os discos apresentam buracos que correspondem aos pontos de intensidade das 70 frequências desta estrela. Isto está em exibição no Japão. Está criado um CD que pode ser adquirido no iTunes e são autenticamente, é a conversão dos últimos suspiros desta estrela maciça colocada em forma de música. Miguel, muito bem. Terminamos assim esta rubrica. Até ao próximo fim de semana.